me chamo Priscila e fiquei responsável por falar sobre planta tóxica que afeta o sistema tegumentar. Escolhi para falar sobre a Euphorbia puchérrima, que tem seu nome popular como bico de papagaio ou rabo de arara, utilizada muito em decorações de festas de finais de ano, por ter sua cor avermelhada. A sua parte tóxica é a sua seiva leitosa, o seu látex, que possui triterpenos e diterpenos, assim causando a irritação. Os ésteres de diterpeno, como o forbol presentes nessa planta, são compostos que podem ativar a proteína quinase C. A ativação dessa proteína leva a uma série de respostas celulares, incluindo a inflamação e proliferação celular. Os sintomas causados por essa planta na pele são irritação, vermelhidão, edema, inchaço de lábio de boca e coceira. Quando entra em contato com os olhos, ocorre lacrimejação e irritação, e é indicado lavar imediatamente após o contato com muita água e sabão, e se a irritação persistir tanto no olho quanto na pele, procurar um responsável, um médico ou um farmacêutico para te auxiliar no tratamento. E assim finalizo minha apresentação sobre a Euphorbia puchérrima. Obrigada! Eu vou falar hoje sobre as plantas que acometem o sistema respiratório. Como exemplo, a gente vai ter o azevém, que é o Lolium multiflorum. É uma planta tradicional das regiões sul do Brasil. Então, é uma planta que ela solta bastante pólen. E por soltar bastante pólen, ela tem uma reatividade cruzada que no nosso trato respiratório, as proteínas desse pólen vão agir com essa reatividade cruzada nos anticorpos IgE do nosso organismo. E aí vai causar irritação nas mucosas, tosse, coceira, pode causar até irritação cutânea. Então, essas proteínas podem causar isso, que é conhecida como febre do feno ou polinose, que nada mais é, assim, para nós leigos, como rinite alérgica, vamos dizer. É uma rinite provocada pelo pólen dessas plantas. O tratamento que a gente pode ter é com anti-histamínicos e também com glicocorticoides tópicos. Então, é uma doença aí presente em algumas plantas que soltam pólen com facilidade, como o azevém, e que são muito comuns. Ocorre devidamente pela ingestão de algumas plantas tóxicas, seja de maneira oral, parenteral ou inalatória. Muitas das vezes é de maneira acidental, pelo fácil acesso de consumo a essas plantas, principalmente a mamona, uma planta popularmente conhecida que, ao ingerir as suas sementes, a proteína ricina presente nelas entra na nossa corrente sanguínea, atingindo órgãos e tecidos muito rapidamente, então aumentando o índice de toxicidade muito grande. A ricina, ela é excretada pela urina, ela não é facilmente metabolizada, ela desativa os ribossomos e inibe a síntese proteica que causa a morte celular. Olá, eu vou falar agora sobre as plantas cardiotóxicas. O que são as plantas cardiotóxicas? São plantas que possuem toxicidade que podem afetar o coração. Então, o sistema cardiovascular é afetado quando a pele entra em contato com essas plantas ou quando são ingeridas, né? Principalmente quando as plantas são ingeridas. A planta que eu vou falar agora, o nome dela popular é espirradeira. O nome científico é Nerium oleander, da família Posinaceae. Ela é uma planta que veio da África e da Ásia, né? É uma planta tóxica se for ingerida ou se entrar em contato com a pele. Os seus sintomas incluem dor, queimação na boca, diarreia, cefaleia, midríase, sonolência, transtornos visuais, delírios, torpor, coma, distúrbios cardíacos e, em casos mais graves, uma parada cardiorrespiratória. O tratamento são anticorpos, antidigoxinas, lavagem gástrica e carvão ativado. A intoxicação é causada pela ação dos glicosídeos cardíacos
né, que é atuando sobre a bomba de sódio e potássio, resultando em diminuição do CAR intracelular e aumento do CAR sérico, o que causa diminuição da condutividade elétrica do sistema cardíaco, arritmias e, em casos mais graves, uma parada cardíaca, como foi dito anteriormente. Essa aqui é a foto da planta e todas as partes dessa planta é tóxica. Fiquei com a parte do fígado, vou falar da Camellia sinensis, que é popularmente chamada de chá verde. Ela pode ser encontrada na forma em pó, em folha ou então em cápsulas. Dos seus constituintes eu vou falar somente das catequinas, dos taninos e da cafeína. As catequinas, elas são responsáveis pela inibição da CONT, que diminui a degradação das catecolaminas, resultando em variação de humor, picos de irritabilidade e picos de depressão. Os taninos, eles se ligam ao ferro e isso pode dificultar sua absorção pelo organismo. A cafeína, ela é antagonista dos receptores de adenosina e isso faz com que o seu sistema nervoso simpático fique hiperestimulado. A cafeína em excesso no fígado pode resultar na diminuição da fibrogênese hepática, que é a recuperação celular das células. A preparação da Camellia sinensis em forma de chá é menos tóxica do que a sua forma em cápsula. Sua intoxicação dependerá de cada organismo, podendo variar de 5 dias a 20 semanas. Os testes para diagnóstico são fosfatase alcalina, alanina aminotransferase, transaminase glutâmico oxalacética, gama-glutamiltransferase. Os meios de tratamento são suspensão do uso de corticoides, ou então o uso de UDCA, que é o ácido ursodesoxicólico, ou então, em casos graves, até mesmo transplante de fígado. Eu vou explicar como que funciona a intoxicação por beladona no sistema urinário. Sua fonte de exposição ocorre por meio de ingestão de frutas, pela folha no contato da pele ou até por medicamentos homeopáticos usados de forma incorreta. Sua absorção ocorre por meio da via gastrointestinal. Ela tem uma distribuição sistêmica, que é espalhada para o corpo através da corrente sanguínea, e seu metabolismo é hepático. E ele tem uma excreção renal, que é por meio de filtração glomerular e por secreção tubular. Um dos seus principais efeitos é a redução da frequência urinária. Ela inibe a contração do músculo detrusor, dilata os uréteres e relaxa os esfíncteres. Por reduzir a frequência urinária, os seus principais sintomas é a dificuldade de urinar, sentindo desconforto e dor também, e a infecção urinária. O diagnóstico utilizado para intoxicação de beladona é a palpação abdominal. Eles fazem análise da urina, faz uma ultrassonografia da bexiga e também faz uma avaliação do estado mental. Para o tratamento dessa intoxicação, eles utilizam um antídoto, que é o mais utilizado é o fisotigmina. Eles fazem cateterização e também fazem uma hidratação adequada, até por conta da infecção de urina também. Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho da planta relacionada ao sistema sanguíneo e à medula óssea. A planta relacionada a esse sistema é a argemônia mexicana, também conhecida como cordo florido. Essa planta, ela apresenta essa característica que vocês estão vendo aqui no slide. Ela é amarela e em volta verde. E essa planta ela é bastante interessante porque a sua toxicocinética está relacionada à sua forma de digestão, que é oral. E essa forma de digestão dela que causa essa toxicidade, ela está relacionada a atacar o trato gastrointestinal. Posteriormente, ela vai seguir o caminho para o fígado e posteriormente ela será excretada através da urina. E assim, dando continuidade na toxicodinâmica, a gente também tem essa relação parecida, porém a gente tem uma característica relacionada aos alcaloides sanguinarinas. Os alcaloides sanguinarinas, ele está presente nessa erva daninha e ele é um dos causadores principais dessa disfunção hepática que é causada por essa erva daninha, o cordo florido. E no caso, o tratamento, inclusive, dessa planta vai ser a ingestão de carvão ativado, justamente para poder equilibrar e também realização de exames para ver como que está o funcionamento do fígado, porque
essa planta ataca bastante o fígado. Além disso, nós também temos o tratamento por reidratação e o tratamento a partir de você pega a planta, leva no pronto-socorro e assim lá eles também vão conseguir dar um suporte melhor do que fazer. Mas as plantas em geral, elas têm essas características com o tratamento. Os sintomas dela estão entre diarreia, náusea, vômito, esse mal-estar que vai dar, principalmente por essa disfunção hepática. Uma curiosidade é que essa planta ela é bastante utilizada na Índia e principalmente em um evento que chama Ramdan, que é um evento em que eles cultuam essa planta, porque ela forma essa flor amarela bem bonita, então eles dão de presente essas flores entre si, os adultos e as crianças. E por fim, foi realizado um estudo acerca dessa planta, e esse estudo colocava o óleo, a extração do óleo dessa planta em ratos, e observou que com a microscopia, cerca de 90% dos ratos presentes morreram através da disfunção hepática. Então isso é uma comprovação de o quão essa erva daninha ela precisa ser conhecida e o quão ela é importante, quão é importante se ela ser estudada. É isso. Falando um pouco agora sobre as plantas tóxicas para o sistema muscular e esquelético, nós temos a Nicotiana glauca, conhecida como charuto do rei, que é uma planta nativa da Bolívia e da Argentina, mas se encontra presente em zonas áridas e semiáridas de todo o mundo. É importante destacar que essa planta ela é tóxica tanto para seres humanos, tanto para animais, devido à sua forte presença de um alcaloide derivado da nicotina chamada nabazina. Essa planta ela é frequentemente confundida com o espinafre selvagem e, dependente da quantidade do seu consumo, ela pode ser fatal, porque a anabazina ela atua no bloqueio da junção neuromuscular do músculo esquelético e pode resultar no bloqueio dos receptores pós-sinápticos de acetilcolina, que são os nicotínicos, seja eles por agonistas ou antagonistas. Então, ele causa uma estimulação excessiva do receptor e seguida de uma despolarização prolongada. Então, nessa pausa é que ocorre a paralisação muscular. Então, o sistema nervoso ele é afetado inicialmente por estimulação, resultando em tremores e convulsões e evoluindo para a depressão. E a morte ela pode ocorrer devido à insuficiência respiratória, porque os músculos periféricos da respiração paralisam. Então, além disso, temos o sintoma do vômito, que é resultado da estimulação da zona de gatilho quimiorreceptora emética. E além disso, os pacientes eles podem apresentar taquicardia e hipertensão. E o colapso cardiovascular pode acompanhar a hipertensão ou não, dependendo do grau de exposição tóxica. Então, inicialmente, os sintomas por intoxicação aguda desse alcaloide nicotínico é rápido, ela varia entre 15 a 30 minutos após a ingestão e ele segue um padrão bifásico, que primeiro começa com os vômitos e estimulação adrenérgica, seguido por sintomas de bloqueio ganglionar e neuromuscular. Então, devido a isso, não tem um antídoto para a intoxicação dessa planta, e o tratamento ele tem que ser amplamente de suporte sintomático. Bom, eu vou estar falando sobre a nicotina, mais conhecida também como o tabaco. Tá? Sua fonte de exposição, suas principais fontes de exposição é o uso recreativo, a exposição ambiental, consumo oral e o uso medicinal, sendo que entre essas a mais conhecida é o uso recreativo. Sua toxicocinética, vamos começar pela absorção. A nicotina é rapidamente absorvida pela mucosa oral, pulmonar e gastrointestinal. E a sua distribuição pelo corpo é rapidamente atingida, né? Então ali ela atinge rapidamente o cérebro, que demora ali em torno de 10 a 20 segundos após a sua inalação. Seu metabolismo é realizado pelo fígado, pela enzima citocromo P450 e é convertido em nicotinina, né? Que é o principal metabólito da nicotina. E é excretado na urina. Sua toxicodinâmica, então aqui a gente vai estar falando sobre receptores nicotínicos, mas que vou estar citando porque é importante, mas aqui quando nós falamos de receptores nicotínicos, ela atua como agonista dos receptores nicotínicos de acetilcolina.
que afeta o sistema nervoso central e periférico. Mas aqui nós vamos dar importância, então, aos efeitos teratrogênicos, tá? Que é, no caso, onde ela interfere no desenvolvimento fetal, causando restrições do crescimento ultrauterino, partos prematuros e a má formação congênita. Falando agora do sistema reprodutivo, a nicotina pode causar disfunção reprodutiva, a redução da fertilidade e em homens nós temos a redução da contagem de espermatozoides e motilidade. Sinais e sintomas. Seus sintomas agudos, nós temos vários, mas eu vou citar alguns como a náusea, o vômito, a tontura, a taquicardia, a hipertensão, convulsão e nos casos mais severos nós temos a paralisia respiratória, tá? No caso do sistema reprodutivo, nós temos a infertilidade, o aborto espontâneo, a natimorto, e partos prematuros. E no caso do sistema teratrogênico, nós temos, no caso de fetais e neonatais, nós temos o baixo peso da criança ao nascer, anomalias congênitas como defeitos cardíacos ou a fenda palatina e a síndrome da morte súbita infantil. Diagnóstico clínico e laboratorial. Então aqui nessa parte nós vamos estar fazendo um mapeamento total da vida dessa gestante e também dessa criança, do porquê, né? Do porquê que aconteceu aquela má formação ou como evitar que isso aconteça. Então a gente vai fazer uma história clínica, né? Que é a avaliação da exposição do tabaco, seja como de forma ativa ou passiva. Nós temos os exames laboratoriais, que ali a gente vai detectar a nicotina ou a cotinina pelo sangue, né, ou no sangue, na urina ou na saliva. E a gente também vai ter a avaliação obstétrica, que nada mais nada menos que é o monitoramento do desenvolvimento fetal, tá? Como tratamento, a gente tem a descontaminação, que em casos da ingestão aguda, nós temos a lavagem gástrica ou a administração de carvão ativado. Suporte respiratório, no caso da paralisia respiratória ou ali a dificuldade para respirar, nós temos a ventilação mecânica. Para tratamentos sintomáticos, nós temos o manejo dos sintomas cardiovasculares e neurológicos. Então aqui a gente vai estar fazendo essa monitoração. E a cessação do tabagismo. Então aqui é feito vários programas, né, para a cessação da grávida e fumantes para reduzir o risco associados à exposição contínua. Então aqui nós vamos estar tanto auxiliando a grávida a parar, né, com o consumo do tabaco, como também se distanciar e também falar para as pessoas que fumam dentro da casa dela ou que ela comumente vive, né, para estar parando e reduzindo a exposição dela contínua ao tabaco.